pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que cai conteúdo de História na sua prova. O e-mail está aqui, historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular de mensagem 3291650267. Como você pode olhar aqui do lado, é resumo PM Bahia, edital 2017. Lembrando que, pessoal, a apresentação está aqui na nossa primeira aula. E eu estou falando que, a partir da aula 20 ou 21, se eu não me engano, eu começo aulas sobre o edital de 2017. Só que as aulas anteriores, todas essas aulas anteriores que estão aí nessa playlist Resumão PM Bahia, elas servem para vocês. Beleza, pessoal? Então assiste. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre a parte que convém à história da Bahia, especificamente a revolta dos malês. Mas lembrando que você tem aulas anteriores, como Era Vargas e entre outros, que já estão gravadas, que estão aulas acima aí, no caso do edital anterior que eu estava gravando as aulas. Mas lembrando que, novamente, as aulas que eu gravei para vocês, a partir da 2021, são sobre o edital de 2017. Só que as aulas anteriores, todas as aulas que estão aí no canal, servem também para você. Beleza, pessoal? Só aguenta aí que já eu já falo mais para vocês. Continuando aí, galera, nós vamos falar hoje sobre revolta dos malês. Pessoal, a revolta dos malês. O que é o malês? Lembrando que malês, pessoal, na Bahia seria o significado de muçulmanos para se dizer os negros que são, nesse caso, de origem da religião muçulmana. Lembrando que em Yorubá, pessoal, a palavra malês em Yorubá, na língua Yorubá, representa o quê? Imali, que significa nada mais nada menos do que muçulmano. Então, malês são os nomes, é o nome dado a esses negros africanos, esses escravos africanos, que têm a religião muçulmana. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos continuar aí a explicação. Nós temos que primeiramente entender como que é o contexto escravagista na Bahia, mais especificamente em Salvador. Por quê? Em Salvador você vai ter mais ou menos aí aproximadamente 65 mil habitantes. Só que desses 65 mil habitantes, 40% são escravos. E esses escravos, pessoal, eu tô falando escravos de origem africana, beleza, pessoal? E os outros 78% são o quê? Mestiços, crioulos, né? O que são os crioulos? São os negros nascidos no Brasil e os pardos, mestiços, nesse caso, que é o quê? Mestiços que entre brancos e negros, que compõem aí 78% da população. E o branco é nada mais nada menos do que 22% dessa população. Ou seja, nós temos na cidade de Salvador, principalmente aí repercutindo a província, né, da Bahia, né, você vai ter o que nesse caso? Uma grande quantidade de negros, de afrodescendentes e negros africanos. Beleza, pessoal? Outra coisa que nós temos que entender. Esses africanos que vinham para o Brasil vinham de diversos portos da África, como por exemplo de Luanda, Benguela e entre outros. Mas só que na época da revolta dos malês, muitos desses escravos vinham dos portos do Golfo do Benin, como por exemplo Ajuda, Porto Novo e entre outros. Beleza, pessoal? E você tem diversas línguas, origens, etnias, como por exemplo os Yorubás, os Fon, os Mães e entre outros, como os Hansas também. Só que o que nós temos que entender? Na Bahia, o Yorubá era considerado como chamado de Nagô. Nagôs. Beleza, pessoal? E nesse caso, muitos desses Yorubás que na Bahia eram chamados de Nagôs, muitos deles, de 30%, grande maioria, eram de o quê? De religião muçulmana. Beleza, pessoal? Ah, professor, por que Nagô? Era o nome dado aqui no Brasil. Como, por exemplo, os Fon e os Manes eram chamados de quê?
Gezes. Tranquilo, pessoal? Mas o que nós temos que entender? A revolta dos malês vai se concentrar muito no caso de quem? De origem iorubá, os chamados nagôs. Beleza, pessoal? A economia da cidade de Salvador se baseava principalmente aonde? Na cana de açúcar, o engenho, o grande engenho. Ou seja, aí nós já observamos já no caso da sociedade, a sociedade açucareira, ela era dividida em quê? Principalmente em livres e não livres. É só lembrar nada mais e nada menos da Casa Grande Senzala. Beleza, pessoal? Então nós temos uma sociedade que é uma sociedade muito estratificada, uma sociedade rígida, de difícil mobilidade social. Ou seja, você tem pessoas livres trabalhando no engenho? Sim, mas principalmente a sociedade açucareira era dividida entre quê? Em pessoas livres e não livres. Livres nesse caso são brancos, negros libertos, e entre outros, e os escravos são os caras que não são libertos, né, pessoal? E o fumo também, que era grande parte aí da economia também, mas principalmente a cana no recôncavo baiano, mas o fumo também tinha uma particularidade, por quê? O fumo era trocado como escravos lá na África. Beleza, pessoal? Continuando. Pessoal, o que nós temos que entender da revolta dos malês? Ela vai acontecer em 1835. E o que nós temos que entender? Só adiar esse troço aí, porque eu não sei, porque não adiou. O que nós temos que entender, pessoal? A revolta dos malês acontece em 1835, como que vai estar escrito aqui, que não vai me negar, né, pessoal? E acontece num período do Brasil que vocês já estudaram aqui no resumão PM Bahia, lembrando que as aulas referentes a período regencial estavam no edital anterior, mas servem também para vocês. Porque lá fala de organização social, política, econômica da monarquia, do período monárquico, mas o período regencial pertence a esse período monárquico. Beleza, pessoal? Como vocês já viram a aula aqui sobre período regencial, que está aqui no resumão, nas aulas acima, beleza, pessoal? Você tem que entender o quê? O período regencial é um momento de muita instabilidade política no Brasil. Por quê? Dom Pedro I se abdica-se do trono em 1831 e deixa como herdeiro seu filho, Pedro II. Só que Pedro II tem poucos anos de vida, né? Ele é de menor e não pode assumir o trono brasileiro. É convocado o quê? O período regencial, as regências, que estavam previstas já na Constituição de 1824. Então não é uma coisa nova, já estava prevista na Constituição. E o que é o período regencial? O governo do Brasil, o Brasil será governado por quê? Por regentes. Primeiramente uma regência trina provisória, depois uma trina permanente e depois as regências unas de Feijó e de Araújo Lima. O que nós temos que entender nesse período regencial? É um período de grande estabilidade política. Por quê? Você não tem a figura do monarca. E ainda mais, através do ato adicional, que dá o quê? Ele vai fazer o quê? Uma autonomia maior para as províncias, uma liberdade maior para as províncias. Professor, não estou entendendo nada. Assista a aula de período regencial que você vai entender, beleza? Aqui nós estamos fazendo um resumo. Essas províncias, muitas delas, vão começar a ficar instáveis. Por quê? Você vai ter disputas locais, disputas de grandes latifundiários dentro dessas províncias. A revolta dos malês, ela vai se encaixar numa revolta escrava. Beleza, pessoal? Mas continuando. Aí você tem... Ela acontece nesse período regencial de várias revoltas acontecendo. Farroupilha, cabanagem, entre outras. Beleza, pessoal? Que nós vamos estudar aqui também. Então, você entende o quê? Que dentro desse período regencial, você tem uma grande estabilidade política. Só que, falando em rebeliões de escravos na Bahia, a revolta dos malês não é a primeira. Só que ela é a última das revoltas escravas e a mais grave de todas. Ou seja, é a revolta que vai sacudir o Império Brasileiro. Porque, gente, vai ter-se um medo haitiano. Porque
lá no Haiti você tem uma revolta de escravos que derruba o governo e os escravos assumem o governo. Acontecendo uma revolta de escravos no Brasil, o medo da elite brasileira de que uma revolta, uma nova revolta aconteça e que tome o governo, lembrando que o Brasil, grande parte da sociedade, é escrava. Como nós vimos aqui no caso da Bahia e Salvador. Então esse medo de uma nova revolta escrava vai repercutir e muito. Beleza, pessoal? Por quê? Após essa revolta dos malês, ela sendo debelada, você vai observar o quê? Uma grande fiscalização por parte da coroa. Beleza, pessoal? Pelo medo de ter uma nova revolta de escravos. Beleza? Continuando. Então, a revolta de escravos na Bahia não é a primeira, mas só que a revolta dos malês é uma delas, só que é a mais intensa e é a última delas. Porque depois disso, o governo vai ficar em cima dos escravos, fiscalizando e entre outras coisas para não acontecer novas rebeliões de escravos com o medo deles tomarem o poder da elite, nesse caso branca, né, pessoal? O que nós temos que entender os escravos na Bahia, principalmente em Salvador? São escravos de ganho. O que é a diferença disso? Professor, eu lembro do escravo, a imagem do escravo africano, aquele escravo que está trabalhando no engenho, cortando a cana, fazendo aquelas coisas e tudo mais, no café, no ouro, aquelas coisas e tudo mais, recebendo os castigos na escravidão. Beleza, aconteceu, essas coisas aconteceram, né? Mas não é muito bem como se fala. Isso a gente vai falar em outra hora, se vocês quiserem e tudo mais. Se eu não me engano, tem uma aula aqui que eu falo sobre escravidão, beleza? Aqui no Resumão PM Bahia, não. Mas uma playlist aí que, se eu não me engano, aí, uma playlist dessa daí que eu até esqueci o nome. Beleza, pessoal? Mas continuando, vamos voltar ao foco. O escravo de ganho. Esse escravo de ganho, pessoal, é aquele escravo que ele vai ser para vender ou prestar alguns serviços para o seu senhor. Ele vai ter uma liberdade normal durante o dia, só que ele é atrelado no senhor, ele é um escravo. Ele assume funções de vendedor e também de prestações de serviços, que ao final do dia ele vai chegar lá no senhor e dar o dinheiro ao senhor. E parte desse valor também será dado a esse escravo. Beleza, pessoal? Esse é o tal do escravo de ganho. Aí você tem domésticos e entre outros. Beleza, pessoal? O que nós temos que entender? E é de muita importância. A revolta dos malês, e muitos historiadores, nesse caso, tem essa visão, porque é uma revolta, porque você tendo muitos escravos de ganho, é uma maior liberdade para esses escravos organizar uma revolta. Porque eles têm maior liberdade de se encontrarem com outros escravos e entre outras coisas mais. Diferente do escravo da fazenda, que ele é mais ali, no caso, fiscalizado, ele é mais ali policiado e muitas vezes ele não consegue fazer rebeliões, mas assim empreender as chamadas fugas para quilombos. Beleza, pessoal? Então, essa revolta dos malês está muito ligada aqui a esses escravos de ganho, porque eles tinham maior liberdade de que escravos de fazendas. Beleza, pessoal? Continuando. A revolta acontece no domingo, dia 25 de janeiro de 1835, aonde os Nagôs, descendentes de língua dos Iorubás, né, lembrando que Nagôs, na Bahia, né, é o nome dos Iorubás, mas também Hans, também, são um grupo islamizado que também vai fazer uma pequena parte nessa revolta, mas principalmente a revolta é sobre Nagôs, de língua Yorubá, beleza, pessoal? Só que eles estavam programando a revolta, só que eles são denunciados. E aí, o que acontece? Eles são denunciados, a casa que eles estavam na ladeira da praça, são invadidas pela polícia, acontece ali as primeiras batalhas, e depois disso eles seguem para onde? Para a Câmara Municipal, onde é a mesma. Onde lá eles vão para quê?
Porque você tinha uma prisão. E nessa prisão você tinha um dos líderes que era Pacífico Licutã. Beleza, pessoal? Só que esse Pacífico Licutã, ele estava preso não por rebeldia, mas ele estava preso por causa de dívidas do seu senhor. Mas ele era um dos líderes, aí no caso dos malês. Só que essa investida não dá certo. A carinha triste aí. Beleza, pessoal? E o que acontece? Esses revoltosos se dirigem para onde? Para Vitória, aonde se encontram com um novo grupo, né, de malês, se unem, beleza? E foram para onde? Para Mercedes, de onde voltam para onde? Para o centro da cidade. E no centro, eles começam a atacar o quê? Postos policiais, como por exemplo, Monteiro, perto do Mosteiro de São Bento, e entre outros. Beleza, pessoal? Eles descem o Pelourinho até chegarem o quê? Foram barrados no quartel da Cavalaria de Água de Meninos. E lá eles são vencidos e massacrados. Lembrando que muitos desses revoltosos serão mortos, outros serão presos e outros também serão deportados para a África, ou seja, serão mandados de volta para a África. Beleza, pessoal? Qual que era o plano se a revolta dos malês desse certo? Um dos planos era o massacre de brancos e negros que foram contra a revolta. Ou seja, se o plano desse certo da revolta, eles iam formar uma Bahia muçulmana, aonde você tem o quê? Um massacre de brancos e também de negros que fossem contra a revolta. Lembrando que, gente, você tem mulatos, você tem crioulos, você tem os mestiços, são negros, descendentes africanos, só que nascidos no Brasil. E assim, eles pensavam que eles poderiam ser aliados, porque nasceram no Brasil. Por isso, também seriam perseguidos. Ou seja, seria, no caso, uma terra de negros contra a terra de brancos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Essa é a revolta dos malês. Se inscreva no nosso canal. Lembrando que aqui, onde está Resumão PM Bahia, aqui tem 9 aulas, professor. Não, eu fiz isso aí quando estava começando a gravar. Beleza, pessoal? Mas essas aulas estão aí para vocês. Aqui que está, pessoal, aulas rápidas, né, de história, que eu falei para vocês que está no caso aí, falando sobre os escravos, sobre a escravidão. Mas o Resumão PM Bahia, como você já sabe, na playlist List Sattler, no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Lembrando que essas que estão marcadas, pessoal, História geral, História do Brasil e História da América são super completas mesmo. Essas três aqui, pessoal, para qualquer tipo de prova que você vai prestar, servem para vocês. Inclusive a playlist de História do Brasil, beleza? E também a playlist de Pulo do Gato, que são alguns temas importantes que caem também na sua prova. Beleza, pessoal? Tem aí também. Um abraço e valeu!